Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o nosso guia, venha guiá-lo de forma que você não ande na dúvida, com receio, com ansiedade, com medo, não ande insegura ou inseguro, não. Quando ele guia, você vai com fé, você vai com certeza, você tem consciência de que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus. E é óbvio que você fica em paz consigo mesma, consigo mesmo. Ora, o que nós queríamos que você soubesse? Porque muitas pessoas têm perguntado, bispo, eu me batizei nas águas, eu me converti, eu entreguei a minha vida mesmo para Jesus, etc. Mas, às vezes, vem um pensamento ruim, vem alguma coisa, a gente comete um erro, comete um pecado. Isso que você está querendo saber, eu tenho que me batizar novamente, eu tenho que voltar ao batismo nas águas? Não necessariamente. Não necessariamente. Por que eu quero dizer isso? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, vocês têm que saber o seguinte: na fé, no andar com Deus, na nossa caminhada com Deus, a gente tem muitos percalços, muitas falhas, porque somos humanos. Ainda que dentro de nós há o tesouro, o ouro puro, que é o Espírito Santo, mesmo assim a carne é fraca. É ou não é? A carne é fraca. Não é que isso venha justificar os erros e pecados. Não, não é isso. Eu quero dizer é que você que errou, falhou, presta atenção, eu falho também, eu erro também. Como quem é que neste mundo vive, nesse mundo podre, nojento, injusto, cruel, diabólico, satânico? Quem que não comete erro? Quem não falha? Não existe ninguém perfeito aqui neste mundo, mesmo vivendo no reino de Deus. Eu posso falar isso com vocês. Quantas e quantas vezes vêm os pensamentos ruins, pensamentos nojentos, podres, pensamentos que eu não tenho coragem sequer de falar para ninguém, que eu tenho vergonha. Mas isso não significa que a gente tenha caído em pecado, caído em tentação. Não! Isso significa que nós estamos vivos. Isso significa que nós estamos salvos. E que o diabo está trabalhando para que venhamos dar atenção àqueles pensamentos ruins. Então, quando aqueles pensamentos ruins vierem à sua cabeça, faça como eu faço. Por exemplo, quando vem isso, o que eu faço? Eu digo para o diabo: Satanás, presta atenção. Todas as vezes que você me trouxer esses pensamentos, eu vou adorar o meu Senhor. Aí é que eu vou louvar o meu Senhor. Aí é que eu vou adorar, porque o diabo odeia quando se louva a Deus. Lembra que falamos ontem a respeito, em tudo dai graças? Em tudo dai graças. Quando você em tudo dá graças a Deus, em tudo você está louvando a Deus, em tudo. Seja no caminho ruim, seja no caminho bom, você está andando, está encontrando pedras, graças a Deus. Não está encontrando pedras, graças a Deus. Então, quando nós vivenciamos ou vivemos uma vida de adoração, louvor, reconhecimento de Deus em nossas vidas, quando louvamos, quando dizemos graças a Deus em tudo, é que nossa comunhão com Deus está afinada. E o diabo odeia isso. O diabo quer que nós venhamos pecar. Por quê? Porque ele sabe que quando nós pecamos, então entristece a Deus. Nós, os filhos de Deus, pecar, poxa, isso não está certo, não é justo. Então, o diabo fica satisfeito que a gente peque
para que a gente entristeça ao nosso Pai. Mas, se ao invés de pecarmos, nós adorarmos a Deus, dizendo graças a Deus, por exemplo, então nós eliminamos aqueles pensamentos. O diabo foge, ele não tem mais força no sopro daqueles pensamentos. Os pensamentos vão embora, aqueles pensamentos diabólicos. Então, amiga e amigo, e além disso, você há de convir o seguinte: Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso. E o Pai Nosso, em dado momento, Jesus ensina, quando nós orarmos, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu faço essa oração todo santo dia. Essa é a oração, eu entendo que essa oração é perfeita, porque ela foi ensinada pelo próprio Senhor, meu Senhor e Salvador Jesus. Então eu faço essa oração todo santo dia, pela manhã e à noite, e às vezes durante o dia. Por quê? Porque eu quero pedir a Deus exatamente o que Ele quer que eu faça. E quando eu digo, meu Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim, então eu estou zerando as minhas dívidas com Deus. Que maravilha, não é verdade? Então, errar é humano, porque nós estamos na nossa humanidade, na nossa fraqueza. Mas nós temos essa ferramenta chamada oração. Ó, Jesus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo também aqueles que pecam contra mim. Então, todo dia eu fico livre, eu zero a minha conta, você também. Então, não fique preocupada ou preocupado. Por exemplo, você errou, você falhou, você cometeu um desatino, por exemplo. Você fez o que não tinha que ter sido feito. Você foi injusto, você falou que não devia ter falado. Por causa disso, você vai ter que se batizar? Claro que não. Mas resolva o problema, oh, meu Deus, me perdoa. O batismo nas águas, você tem que entender o seguinte: o batismo nas águas é um só. Você não tem que se batizar sempre que pecar, de forma nenhuma. Uma vez você sendo sepultado, você está morto para o pecado, ou morta para o pecado. E uma vez morta para o pecado, você não vai pecar mais. Mas se pecar, você tem essa ferramenta de, oh meu Deus, me perdoe. Pronto, você está perdoado. Não tem necessidade novamente de se batizar. Por quê? Porque você já morreu para o mundo. E só pelo fato de você apelar para a ferramenta da oração, perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo também. Agora, eu tenho que perdoar, né? Não pode eu falar, oh, perdoa-me como eu perdoo, e se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. Então, você está entendendo, minha amiga e meu caro amigo? Dá licença aqui. Veja só. Uma coisa que você tem que aprender na caminhada da fé. Salomão, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz lá em Eclesiastes: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Ponto e vírgula. Dá uma pausa. Por quê? Porque te destruirias a ti mesmo. Por que te destruirias a ti mesmo? Quer dizer, se eu for demasiadamente justo ou demasiadamente sábio, eu vou estar destruindo a mim mesmo. Até a lei da física mostra isso. Quando eles vão construir uma linha de trem, então há os trilhos. Os trilhos não podem estar perfeitamente ajustados um com o outro. Sabe por quê?
porque no calor ele aquece e então ele faz isso. Se é justinho, ele faz isso. Ele empina e isso destrói. Se o trem vier, destrói, o trem vai cair, vai descarrilhar. Então, tem que haver uma folgazinha. Aliás, em tudo na vida tem que ser assim. Nós não podemos ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruiríamos a nós mesmos. E diz mais, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do seu tempo? Por que morrerias fora de seu tempo? Em outras palavras, vou dar um exemplo aqui. Jesus, num sábado, curou o enfermo, curou um paralítico. Então, os judeus, os religiosos, os fariseus, os saduceus, aqueles homens que eram legalistas, aparentemente demasiadamente justos, quando viu Jesus curar no sábado, eles censuraram. Ah, ele não é de Deus. Ele curou esse homem, mas ele não é de Deus. Ele não é de Deus. Porque ele tá transgredindo a lei trabalhando no sábado. Mas qual é mais importante? Salvar uma pessoa que está doente, está enferma no dia de sábado, ou deixá-la sofrendo e até morrer, porque é sábado, não podemos fazer a cura no dia de sábado. Quer dizer, quando a pessoa quer ser demasiadamente sábia ou demasiadamente justa, ela vai se arrebentar. Ela vai se arrebentar porque não é possível isso. Não é possível. Não é possível fazer isso. De outra feita, vamos dar um outro exemplo. Que Jesus estava andando no dia de sábado com os seus discípulos. Eles tiveram fome. Então, eles tinham o direito de entrar no milharal e pegar espigas para comer. Por quê? Porque eles estavam com fome. Mas os judeus, está vendo? Olha lá, ele não é de Deus. Ele permite que se trabalhe. Mas levar a comida à boca é trabalhar, buscar alimentar o corpo é trabalhar. Para eles era. Então, os judeus, naquela altura, eram demasiadamente justos. E por serem demasiadamente justos, ou demasiadamente sábios, eles estavam destruindo a si mesmos, porque eles chegaram ao ponto de matar o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio para salvar. Então veja como a ignorância, a estupidez da demasiadamente justiça, da justiça em demasia, ou da sabedoria em demasia. E ele deixa a pergunta, por que te destruirias a ti mesmo? Quer dizer, por que você vai se destruir a si mesmo? Sabendo que é impossível você ser demasiadamente justo ou demasiadamente sábio. Entendeu, minha amiga e meu amigo? A mesma coisa é o batismo nas águas, que as pessoas perguntaram, aí nós falamos. Quando o batismo nas águas é um sepultamento. E quando a pessoa decide conscientemente, não, ela foi convencida do seu pecado. Ela se arrependeu, puxa vida, eu pequei contra Deus, olha, o que eu fiz? A minha vida toda foi pecar contra Deus, eu ofendi Deus, eu insultei Deus, eu virei as costas para o meu Deus. O Espírito Santo convence-a dos seus pecados. Então ela cai em si, ela chora,
ela se desespera. Meu Deus, quem pode me salvar? E o Espírito Santo aponta: Jesus. Só Jesus pode te salvar. E então a pessoa vai a Jesus: Senhor, em espírito, tem misericórdia, me perdoe. Jesus perdoa. Aí o que ela tem que fazer? O que ela faz? Meu Deus, eu não quero mais viver essa vida. Eu disse isso para Deus. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Eu quero que o Senhor me leve. Eu não quero, porque eu não quero perder essa comunhão contigo. Eu não quero correr o risco de perder. E eu tinha 19 anos de idade. Era jovem. Pois bem, então ele me convenceu de me batizar, porque eu me batizando, eu sepultaria, ou melhor, eu seria sepultado. O corpo do pecado, o corpo que comete pecado todo o tempo, esse seria sepultado nas águas, e a partir que nós levantássemos da água, nós começaríamos a viver em novidade de vida. E nessa novidade de vida, se eu caísse, se eu cometesse qualquer pecado, eu já estaria no reino de Deus. E no reino de Deus a gente tem o direito de falar: meu Pai, me perdoa. E Ele perdoa. Entendeu? Quando você se batiza, você morre para o mundo, para o reino do mundo. E aí você entra no reino de Deus. No reino de Deus, você tem o perdão de Deus, porque Jesus é o seu intercessor. Ele é o nosso intercessor. Então, Ele mesmo intercede junto ao Pai por nós, porque estamos sujeitos ao reino dele, ao reino de Deus. Por isso que Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. E que se não nascer de novo, se não nascer da água, do batismo nas águas, é do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, você nasce da água, foi batizado mesmo, morreu para o mundo, e nasceu do Espírito Santo, você está no reino de Deus. E no reino de Deus, você tem o perdão, sempre tem o perdão. Mas aí alguém diz assim: ô bispo, e o que o senhor tem a dizer a respeito de Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6 e versículo 4. Deixe eu ler aqui esse texto para que você possa se situar. Hebreus capítulo 6 e versículo 4. Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse texto. Capítulo 6 e versículo 4. E diz assim, o texto diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, que quer dizer, entraram no reino de Deus, e provaram o dom celestial, o batismo com o Espírito Santo, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. É impossível que essa gente que tenha entrado no reino de Deus, sido batizado nas águas, batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, tivessem no reino de Deus, entraram no reino de Deus, e recaíram, sejam outra vez renovados. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O que quer dizer isso? Eu creio, é a minha fé. Eu estou falando da minha fé, não sei a sua. Mas eu creio, eu entendo, eu compreendo esse texto como que uma pessoa que entrou no reino de Deus, por exemplo, eu estou no reino de Deus, eu estou no reino do perdão, eu vivo sob o reino do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo guia a minha mente. Porém, se eu blasfemo
contra o Espírito Santo, se eu ofendo o Espírito Santo é o que me dá a fé no Senhor Jesus. O Espírito Santo é quem me convence dos meus pecados. E é Jesus quem me perdoa os meus pecados. E ele me leva não só a me convencer dos meus pecados, mas como também me leva até Jesus, para que Jesus venha me perdoar, me salvar. Ora, se eu ofendo aquele que ilumina a minha mente, que faz-me entender as coisas de Deus, se eu o ofendo, se eu blasfemo contra ele, em outras palavras, se eu viro as costas para ele, que é blasfemar contra o Espírito Santo, quem vai me convencer do meu pecado? Ninguém. Ninguém. Jesus não vai me convencer do meu pecado. É o Espírito Santo que convence. Nós falamos isso anteontem. Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele é o que convence. Se eu viro as costas para ele, se eu fecho a porta para ele, para o Espírito Santo, quem vai me salvar? Quem vai me convencer dos meus pecados? Melhor dizendo. Então, amiga, para essas pessoas que ofenderam o Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo, aí já não há perdão mais, já não tem mais jeito. Porém, qual é a pergunta que as pessoas têm feito? Bispo, eu não sei, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Não, se você pecar contra o Espírito Santo, amiga, você não vai ter fé para chegar e falar, bispo, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, me ajude aí. Você não vai ter fé para isso. Você vai simplesmente ignorar a palavra de Deus. Você vai virar as costas para tudo que diz respeito a Deus. Portanto, em outras palavras, se você ainda tem um mínimo de fé dentro de si, de temor para com Deus, esse temor vem do Espírito Santo. Significa que você não pecou contra o Espírito Santo. Significa que você não blasfemou contra ele. Então, não dê chance ao diabo para contaminar a sua mente e falar para você e convencer você de uma coisa que não aconteceu. Porque se há fé, por menor que seja a fé, se há um temor para com Deus, por menor que seja esse temor, é o Espírito Santo que dá. E se ele dá, é porque ele está aí convencendo, ele está trabalhando com você, ele está aí junto de si. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, não fique se cobrando, porque o diabo, ele se aproveita de certas palavras, textos sagrados, e ninguém neste mundo conhece mais a Bíblia do que o próprio Satanás. Então, ele usa esses termos, essas dicas, para obrigar as pessoas a se condenarem quando elas já foram perdoadas. Entendeu? O importante é você entrar no reino de Deus, nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito Santo. Você nasceu da água e do Espírito Santo? Então, agora, mantenha-se firme com Deus, mantenha a chama dessa fé acesa. O errar, todos nós erramos. Quem sou eu para apontar meu dedo para você e dizer, você errou, você fez isso? Não, eu não sou ninguém. Quando eu aponto um dedo para os outros, eu tenho 4 apontados para mim. Essa é a realidade. Então, eu não posso, de forma nenhuma, condenar ninguém, julgar quem quer que seja. Mas eu estou aqui a tentar ajudá-lo a administrar a sua vida com Deus, a sua vida no reino de Deus. No reino de Deus, você tem liberdade, a liberdade do Espírito Santo. Então, quando o diabo trouxer pensamentos sujos, nojentos contra você, oh, meu Deus, graças te dou. Porque se o diabo faz isso, é porque ele sabe que eu estou no caminho certo. Entendeu? É isso. Se você não tem culpa no cartório, sua consciência está limpa. Está limpa não porque você merece, está limpa porque Jesus
pagou o preço por você e você creu e crê nele de todo o seu coração. Aleluia. Então, amiga e amigo, não seja demasiadamente justa. Não seja demasiadamente justo. Não seja demasiadamente sábia ou sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Por quê? Não faça isso. Viva na dependência permanente do Espírito Santo, porque ele veio para nos conduzir em toda a verdade e manter a nossa vida sob a proteção do reino de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Entendeu? Bem, isso aí fica para você colocar em prática. A fé é uma prática. Você vive pela fé cada dia. Você vai viver pela fé hoje, amanhã, quando chegar, você vai viver amanhã, e cada dia você vai vivendo, dia após dia após dia. O pão nosso de cada dia lhe foi dado nesta manhã. Aproveite esse pão, coma dele hoje, amanhã mais pão virá. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.